Boa noite a vós todos que estão assistindo agora no programa Memórias do Líbano. Eu sou o Padre Elias, o novo padre da Igreja Maronita. Uma igreja que nasceu no Oriente, que depende do Papa, que são uma igreja católica. A Igreja Maronita deve seu nome a São Maron. São Maron, que viveu na Síria, e agora nós vamos conhecer mais da vida dele. A Igreja Maronita deve seu nome a um importante mosteiro, São Maron, que recebeu o nome em homenagem ao anacoreta Maron. Quem foi São Maron? Infelizmente, temos poucas informações sobre a vida e a atividade de nosso eremita. O único relato que nos dá alguns pormenores vem-nos de Teodoreto, bispo de Sir, morto no ano de 458. Em sua obra, História Religiosa, escrita por volta do ano de 440. Este grande historiador não nos informa sobre a data de nascimento ou de morte de São Maron. Todavia, graças a ele, sabemos que o monge Maron nasceu no século IV, depois de renunciar ao mundo. Levava em seu eremitério muitas vezes ao ar livre, vida ascética das mais austeras, contrariando a dos monges sírios que viviam na mesma época. Também queremos observar que a cidade de Sir se encontra a cerca de 70 quilômetros a noroeste da cidade de Alepo. E que a cidade de Sir fazia parte da diocese de Antioquia. A vida monástica na igreja não se constituiu da noite para o dia. Tampouco foi obra de um só homem. A vida monástica existiu desde o começo da igreja. No fundo, é seguir ao Cristo o esforço constante de viver o Evangelho da maneira mais perfeita. Por isso que a vida monástica é chamada de caminho da perfeição cristã. Assim, das origens do cristianismo até os nossos dias, encontramos números consideráveis de monges, eremitas, ascetas, que procuraram viver o Evangelho. Todavia, cada parte do mundo se distinguiu por um gênero determinado de monastíssimo, donde o monastíssimo dito egípcio, o monastismo sírio ou siriaco e o monastíssimo beneditino do Ocidente. O que nos interessa nesse estudo é o monastíssimo sírio, que foi vivido por São Maron, caracterizado pela solidão completa. São Efrem, grande animador do monastíssimo sírio no século IV, dirigia as palavras mais elogiadas aos eremitas que se estabeleceram nas montanhas, nas grotas, fossas e desertos. O monastíssimo sírio conheceu os dois gêneros de vida religiosa: o cenobitismo ou a vida comunitária dos mosteiros, e o eremitismo ou vida solitária, aparentemente diferentes. Os dois tinham uma só e a mesma regra: a Santa Escritura e a tradição dos pais da Igreja. Estes foram os ascetas que marcaram sua época por um espírito particular, que legaram aos seus discípulos. Esse espírito transmitiu-se de geração por geração. São Maron foi um dos que fundaram uma escola monarcal e marcaram sua época, e cujos discípulos irradiaram-se por muitas outras regiões. O apostolado foi um dos pontos característicos do monastismo sírio. Se bem que contemplativos, os monges sírios levavam vida autenticamente apostólica, até mesmo missionária. Essa atividade exercida pelos primeiros monges sírios não era, no fundo, o objetivo de sua vida ascética,
mas antes da consequência de seu amor a Cristo. Se amais ardentemente a Deus, dizia um dos monges a outro eremita, fazei com que o outro ame convosco. O monge Maron era apaixonado por Cristo e, tomado de entusiasmo pela perfeição cristã, para atingir esse ideal, renunciou ao mundo e às suas cobiças e entregou-se a uma das montanhas da diocese de Sir, onde habitou nas ruínas de um antigo templo pagão, transformando-o em lugar de oração e meditação. Nessas montanhas, levou vida monástica mais austera que a de seus confrades monges da região. Sua reputação logo atraiu ao seu redor todos os que, igualmente entusiasmados pela perfeição cristã, procuravam um modelo e um guia espiritual experiente. Seus discípulos foram muito numerosos e sua escola cética das mais prósperas. São Maron morreu no início do século V e, ao que tudo indica, por volta do ano 410. Depois de morrer, seu corpo foi objeto de disputa entre os habitantes de diversas cidades da região. Cada um queria para si o corpo daquele santo solitário. Por fim, os habitantes do lugar mais povoado e o mais forte tomaram para si o corpo. Depositaram-no em um templo construído especialmente para ele e dedicado à sua memória. O santuário não tardou-se em transformar-se em lugar de peregrinação para os fiéis vindo de todas as regiões. No ano de 452, o imperador Marciano mandou construir para os discípulos deste santo um grande mosteiro nas vizinhanças de Apameia, capital da Síria II. Este mosteiro de São Maron foi o berço da Igreja Maronita. Com certeza São Maron jamais pensou, enquanto viveu, em fundar uma igreja. Todavia, a vida ascética que levava e o espírito evangélico que prodigou a seus discípulos foram, sem nenhuma dúvida, as bases sobre as quais se ergueu a Igreja Maronita. O eremita Maron morreu, mas a sua escola prosperou, de modo que, em pouco tempo, a importância do mosteiro de São Maron foi se tornando cada vez maior. Um historiador árabe do século X, Mas'ud, relata que era um imenso edifício, rodeado de 300 ermidas, habitadas pelos monges. Um bispo maronita do século XI, Tomás de Cafartabi, afirmava que, igualmente no século VII, este mosteiro contava com 800 religiosos. Existem também diversos documentos que nos informam sobre a situação do mosteiro de São Maron e, sobretudo, da proeminência de que desfrutava o chefe desse estabelecimento, sobre os conventos que se agrupavam ao seu redor. Teodoreto, em sua história religiosa, informa que, nas montanhas que rodeavam a cidade, os anacoretas, disseminados por aqui e por ali, brilham como estrelas, e seus raios atingem os limites do universo. Isto prova que as atividades dos monges maronitas era florescente, e os fiéis recorriam a eles em suas dores, de modo que o superior do mosteiro de São Maron logo tornou-se, num lapso relativamente curto, chefe ao mesmo tempo espiritual e temporal. Também a influência dos monges, discípulos de São Maron, sobre os fiéis tornou-se tão grande que esses se aplicavam a imitar os monges e procuravam fazer suas vidas semelhantes às deles, não somente no que concernia às horas de orações e de trabalho, mas também no domínio do comer, jejuar e repousar. No século VII,
No momento em que o mosteiro de São Marão gozava dessa proeminência e testemunhava grande influência, os árabes invadiram a Síria II. Resultou que a sé patriarcal da Igreja Oficial de Antioquia ficou vaga e desocupada por um século, depois da morte do patriarca Atanásio II, ocorrida em 609, um patriarca nominal, in partibus, não podendo assumir a sé, residia em Constantinopla, capital do Império Romano do Oriente e sé patriarcal. Durante toda a primeira metade do século VIII, Constantinopla deixou de nomear seus titulares e a sé de Antioquia ficou realmente vaga, de 702 a 742. Foi nesse período, consideravelmente perturbador pelos acontecimentos, e enquanto a Igreja Oficial de Antioquia encontrava-se um chefe, que o poderoso mosteiro de São Marão dizia Charles de Clerc, tendo jurisdição sobre a população das vizinhanças do convento, declarou-se independente e formou uma verdadeira igreja, a testa da qual encontramos no século VIII um patriarca. Assim foi que nasceu a Igreja Maronita. Era a um tempo autônoma e ligada a todas as outras igrejas apostólicas. O mosteiro de São Marão encarregou-se de nomear o primeiro patriarca, que foi São João Marão, dada a influência de que desfrutava, nos domínios tanto espirituais quanto temporais. Entretanto, a data exata da constituição deste patriarcado não é conhecida. É certo que nasceu no decurso da primeira metade do século VIII. No século IX, Dionísio de Tel informa em seus anais que os maronitas sempre foram tal como são, ordenam um patriarca e bispo de seu convento. A seguir, perante o fato consumado, reconheceu-se como legítima a criação dessa nova igreja autocéfala, que subsiste até nos dias de hoje. Seu chefe, o patriarca, desde a origem nunca deixou de desfrutar do título de Patriarca de Antioquia. Constituída como patriarcado e constantemente ligado à sé apostólica, a Igreja Maronita nunca deixou de sofrer perseguições, e as mais violentas, da parte dos árabes e dos heréticos. Forçado a sofrê-las ou mudar de religiões, os maronitas preferiram emigrar do Líbano. Deste modo, a hierarquia dos patriarcas e dos bispos abandonaram as planícies férteis da Síria II e se dirigiram-se ao Líbano para se juntar ao povo libanês, que ali se encontrava desde o século V. Esta emigração maciça começou, ao que se parece, logo depois da destruição do mosteiro de São Marão, residência patriarcal, que teve lugar no curso da primeira metade do século X. O Líbano tornou-se então o refúgio dos maronitas e o centro da sua comunidade, de modo que o Líbano e a Igreja Maronita estavam ligados um ao outro, que se identificavam ao outro, e vice-versa. Estabelecido no Monte Líbano, os maronitas espalharam-se depois em todas as direções, na antiga Fenícia como no Vale do Oronte. A comunidade maronita conservou-se durante séculos o aspecto original da comunidade monástica. De fato, o patriarca e os seus bispos, igualmente os padres e os fiéis, nunca deixaram de compartilhar da vida de seus monges. Por isso que dizemos com justa razão que a Igreja Maronita era e ainda é uma comunidade monástica. Na saída daí, vamos conhecer um segundo bloco, mais um pouco da vida de São Marão.